Bom, pessoal, bom dia. A gente está aqui em São Paulo, Jornalistas Livres está acompanhando desde ontem à noite essa notícia, né, sobre esse provável primeiro caso de coronavírus em São Paulo. E a gente, claro, está tentando reunir o maior número de informações também para acompanhar o tema da saúde, não só no aspecto do coronavírus, mas como aspecto das políticas públicas de saúde, que a gente tem diariamente lutado, não é, para que elas retornem, né, aos nossos poderes, não é, aos nossos acessos. E a gente está na linha aqui, ao vivo agora, com o Dr. Hélio Baixa. O Dr. Hélio Baixa é um infectologista brasileiro que tem toda a condição, não é? Toda a experiência no tratamento de doenças como essa do coronavírus. Aqui no Brasil é a primeira vez que a gente lida com uma notícia desse tipo, não é? Então, eu vou aqui conversar um pouquinho. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui, queria falar, Marcos William perguntando novidades no caso, o pessoal falando alguma coisa aqui... Precisamos reagir, enfim, eu vou tentar ler algumas coisas que vocês mandarem, mas vai ser muito rápido um papo, porque os médicos têm as suas agendas muito apertadas. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia aos jornalistas livres. Tá, Prazer falar com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade, muito importante que alguém do nível da sua competência tenha nos dado a honra de conversar conosco nesse momento que parece que logo menos o Ministério da Saúde parece que vai confirmar mesmo o caso de coronavírus. O que o senhor está sabendo a respeito desse provável caso? Esse provável caso diagnosticado no Brasil, na verdade, faz parte da epidemia que iniciou de forma importante, ativa na Itália. O norte da Itália, nós já tivemos centenas para milhares de casos e algumas mortes. Essa condição da Itália traz uma nova etapa na epidemia do coronavírus, que é o Covid-19. O coronavírus ele é responsável por 30% das infecções respiratórias no mundo. Ele é a causa do resfriado comum. A gripe é causada pelo vírus da gripe e o coronavírus causa essa doença que normalmente é muito benigna, que é o resfriado. Houve na China um novo agente coronavírus, que ganhou esse título de Covid-19, que pode causar uma infecção pulmonar mais grave em uma parcela dos pacientes atingidos pela doença. Esse caso veio da Itália e faz parte dessa condição epidêmica que a Itália vive agora. O que demonstra que as barreiras de bloqueio a gente consegue atrasar a epidemia, mas evitar a universalização da epidemia talvez seja uma amostra de que é impossível. Na medida em que países outros, feito a Itália, a Alemanha, começam a apresentar epidemia ativa, as condições de se isolar esses países é secar gelo, é ineficiente. Agora, doutor Hélio, do ponto de vista médico, o senhor acha que o Brasil tem condições suficientes, tá capacitado, né, do ponto de vista da medicina mesmo, e aí falando de uma maneira bem prática, até para acalmar as pessoas, para as pessoas saberem como agir. Tem condição de controlar o caso, espero que não, de uma possível epidemia? Nós temos uma vantagem, nós estamos no verão. No verão, a transmissão de doença respiratória é menor que no inverno. Mas, no mundo, a condição dela aumentar é real. Então, nós temos que nos preparar tanto para os bloqueios, mas sabendo que
Nós temos que nos preparar para tratar os possíveis casos graves que possa haver. E isso significa mais leito hospitalar, mais médicos treinados, um SUS com atendimento garantido, com funcionante. Então, as condições de atendimento a essa população atingida que possa ser atingida pelo coronavírus, tem que se preparar desde agora. Nós não temos uma epidemia no Brasil ativa, mas nós temos que nos preparar para essa possibilidade. Tá, agora tem uma pergunta aqui de uma internauta, ela pergunta, ela tomou as vacinas da gripe, essas vacinas de campanha que são dadas nos postos. É a Sandra Regina, ela está perguntando então se está livre do vírus. Não, o coronavírus é um vírus muito diferente do vírus da gripe. A vacina da gripe deve ser feita, é importante que todos façam anualmente, especialmente os idosos, os pacientes que têm doenças como diabetes, como o TPOC, que é a doença crônica, a asma crônica. Essas pessoas todas têm indicação de fazer anualmente a vacina da gripe. Mas uma coisa é a gripe, outra coisa é o coronavírus. Nós não temos vacina específica para o coronavírus, especialmente para o coronavírus Covid-19, que é esse que está ganhando as manchetes dos jornais. Agora, você fez uma colocação muito importante, doutor Hélio. O senhor falou que a gente teria que ter condições de atender em equipamentos públicos, né? Por exemplo, com a valorização do SUS, com a capacitação dos postos de saúde, com lugares como esses preparados para atender o grande público. Tem uma outra internauta aqui, a Miriam Tolói, que ela fez uma colocação também bem interessante. Ela disse que o paciente detectado está no Hospital Albert Einstein, que é um hospital da elite, né? Um hospital que atende pessoas ricas, não vai atender a grande população pobre. E aí, como é que ficam as pessoas atendidas pelo SUS? Acho que vai muito de encontro com essa fala que o senhor fez agora, né? Então, existe uma preocupação para além do próprio tema do coronavírus. Eu espero que o SUS receba as condições de infraestrutura para atender a demanda, mesmo porque essa é uma obrigação constitucional. O governo precisa atender a Constituição que garante direito à saúde a todo cidadão. Entendi. E o que o senhor está achando? Eu fiquei sabendo que tem um comitê, né? São Paulo está criando um comitê para preparar os leitos de hospital. Como é que funciona? Isso já lidou com essa situação em outro país, por exemplo? Não sei. No Brasil já lidamos com situação semelhante quando, em 2009, nós tivemos epidemia pelo novo vírus da gripe daquela época, que era o H1N1. H1N1. Que tinha também, começou no México, a epidemia foi identificada no México, no sul dos Estados Unidos, e nós nos preparamos. Eu acho que nós nos saímos bem naquela época. Eu acho que sim também. Qual seria então, para finalizar, doutor Hélio, a dica, o recado que o senhor daria para as pessoas que estão agora vai começar os jornais, os telejornais de meio-dia das televisões abertas. É muito provável que o pessoal fique mais aflito do que acalmado, né, sobre tudo isso. O que o senhor diria? Eu acho que essas epidemias, como a atual do Covid-19, tem um poder de paralisação, de criar pânico, de criar fake news, promessas de tratamento, promessas de prevenção que abundam. E levam, às vezes, a economia a ficar paralisada. Eu não sei o que é pior, se é o coronavírus ou se é o medo do coronavírus. A economia do mundo tem ficado paralisada em função do medo do coronavírus. Eu pediria que a população não tivesse filtros em relação às notícias, que tivesse acompanhando pelos sites oficiais. Eu acho que a Organização Mundial de Saúde
tem feito um acompanhamento importante da doença, tem feito boletins diários a respeito do avanço do coronavírus no mundo, e temos que nos preparar, sem pânico, sabendo que nós temos uma nova doença infecciosa. Isso não vai ser o fim da humanidade. A maior parte das pessoas que têm a doença evoluem muito bem, mas nós temos que ter condição de identificar os casos graves e atendê-los. E nessa hora, quanto mais ansiedade, quanto mais pânico, pior é. Doutor Hélio, quero muito agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, dizer que a gente gostaria muito de voltar a falar com o senhor entre hoje e amanhã, em algum momento também. Eu fico à disposição para conversar com vocês na medida que novos fatos apareçam. Perfeito, doutor Hélio, muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos. Bem, pessoal, a gente conversou com o Dr. Hélio Baixa, né? O Dr. Hélio Baixa é infectologista, um dos maiores infectologistas do país, no Hospital Albert Einstein, inclusive, né? E dizer que a gente vai ficar atento, esses jornais que vão começar agora aí, dessa mídia que vocês já sabem como que faz uma narrativa para colocar pânico nas pessoas, né? Para desvalorizar o próprio SUS, para fazer com que vocês todos fiquem com mais medo, como disse o Dr. Hélio, do que... medo de ter o corona do que ter sabe, essa coisa de ficar pensando muito antes e da gente deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer, né, de deixar de tratar a vida como uma trajetória normal, né, do viver. Então, eu acho que eu quero pedir para vocês compartilharem esse vídeo, essas explicações dele foram muito importantes. A gente vai durante todo o dia continuar acompanhando, né, essa situação, vamos avaliando o que o Ministério da Saúde do governo do Bolsonaro vai falar sobre isso, como eles vão tratar, como vai ser essa convivência, não é, com essa possibilidade de coronavírus aqui no Brasil. E a gente vai também depois aí no nosso site colocar para vocês, fizeram perguntas aqui importantes sobre os sintomas do coronavírus, sobre outras coisas de políticas públicas. Eu vou tentar responder daqui a pouco, vou colocar lá no site dos Jornalistas Livres, daí vocês também compartilhem e tal. E depois quiser deixar mais perguntas aqui também, vou tentar olhar, e o que eu souber responder vou colocar no site, o que eu não souber eu vou perguntar para o Dr. Hélio Baixa, que eu acho que é a pessoa, né, mais experiente para falar de tudo isso, tá bem? Valeu, gente, até logo mais.